qual é o problema dessa reforma administrativa que está sendo vendida como a redenção da pátria? Olha, na nossa avaliação, né, a reforma administrativa, ela vem coroar um processo que já vem em curso, né, desde governos anteriores, né, que é o processo de enxugamento do Estado, né, mas um enxugamento para a classe trabalhadora, na verdade, né? Um processo de sucateamento dos serviços públicos, principalmente serviços sociais, né, ligados às políticas públicas, e todo o aparato de Estado que dá suporte a essas políticas, né, e também aos vínculos, né, dos servidores públicos que são ligados a esses órgãos. Ô, Marcela, Então, qual é o impacto na sua expectativa para os serviços públicos? bom, o impacto, né, de forma geral, até em governos anteriores, a gente vem observando um processo de tentativa de transformar os serviços públicos vinculados, né, à prestação de serviços sociais, de políticas públicas para a classe trabalhadora, tentativa de transformar tudo isso em mercadoria, né? Tentativa de transformar e de se conseguir acumulação de capital, né, nessas. Então, assim, a saúde já vem passando por isso há um bom tempo, a educação também, a própria assistência social, e, obviamente, que o corpo, né, de trabalhadores do Estado que são vinculados a esses órgãos de Estado, autarquias, enfim, que prestam esses serviços, também são impactados com isso, né? Então, todo um processo de terceirização que já vem em curso, né? E o impacto é atingir basicamente a estabilidade dos servidores, que já vem sendo atingida já, né, nas últimas décadas, com sucessivas mudanças na legislação, enfim, as próprias mudanças na questão da previdência social, né, que, enfim, deixaram mais frágeis esses vínculos. E essa reforma administrativa, ela vem para jogar uma pá de cal, né, de transformar o servidor público estável numa peça de museu, né? A partir de agora seria, né, contratação, vínculos precários, e isso aumenta de forma direta, né, a própria pressão e o assédio moral vinculado, né, à relação de trabalho em si, né? Que Pode já explicar existe. melhor como isso funciona? Como é que esse assédio se dá e por quê? E por quem? Bom, o servidor público que tem a sua estabilidade, né, é óbvio que dentro da Lei 8.112, que é a lei que rege o regime jurídico único, né, onde a maioria dos servidores que são estáveis são regidos por essa lei. Então, ele tem a sua estabilidade, né, ele passa por um processo de estágio probatório, ele passa por sucessivas avaliações de desempenho, né, inclusive podendo ser demitido se ele cometer qualquer falta funcional, né, que seja sancionada com demissão. Então, é um mito, inclusive, dizer que, né, no serviço público ninguém pode ser demitido, né? Isso é um mito, mas o servidor público estável, ele goza de uma certa autonomia para ele fazer o trabalho dentro da legalidade, né? Ele cumprir com a legislação, cumprir com determinadas garantias e se proteger, de certa forma, de determinadas pressões políticas de governo, né? Como a gente Marcela, está vendo agora um caso. podemos dar como exemplo Luiz Ricardo Miranda, do Ministério da Saúde? Exatamente. Exatamente, exatamente. Com a reforma administrativa, né, e o projeto deles de não se fazer mais concursos públicos, ou se fazer isso de forma muito mais residual, né? Então, isso flexibilizaria esse vínculo, né? E o servidor ele estaria submetido às regras da iniciativa privada, né? E o assédio e, obviamente, o medo do desemprego, o medo de perder,
né, esse emprego no Estado, ele ficaria muito mais suscetível, né, a todo tipo de pressão e de ingerência política, né? Marcela, que Isso é um papel fato. jogam as chamadas OS, organizações sociais? Tem uma outra forma, que é uma forma disfarçada de privatização, mas eu sei que, por exemplo, hospitais grandes em São Paulo, hospitais que visam lucro, eles assumiram a periferia de São Paulo, alguns hospitais, para gerir. O argumento é de que eles vão gerir de uma maneira mais adequada, porque eles têm conhecimento, mas por trás está a tentativa de obter lucro ou não, ou esses hospitais Sim, estão sim, é fazendo justamente, é caridade na tentar periferia. transformar, é a tentativa, né, de transformar um serviço que ele era prestado ou ainda é prestado, não como uma mercadoria, né, e aí ele passa a ser prestado como uma mercadoria, não necessariamente porque isso vai ser cobrado do contribuinte, mas porque o dono da empresa, digamos assim, ou o grupo gestor da organização social, ele vai receber, né, para prestar esse serviço, ele vai contratar, obviamente, com um custo muito menor a força de trabalho para poder ele obter o lucro em cima disso. Então, a gente... OS, né? OS e OCIP são esses dois formatos que existem hoje? Sim, basicamente, né? Basicamente, as OS são foi o instrumento, né, utilizado para se fazer essa privatização disfarçada, né? Afinal, quantos novos cargos precários serão criados? De cada lugar ouviu um número. Você tem uma ideia de quantos casos? Eu ouvi 1 milhão no Brasil todo, ouvi 100 a 200 mil no governo federal. Temos ideia de quantos são? Eu não tenho um número preciso, mas gira em torno de 100 a 200 mil. No Brasil, no governo No federal. Brasil, e aí isso também Aí vai para seriam estado e cargos, município. desculpe, Marcela, mas seriam cargos que vamos dizer, o Centrão faria barganha em cima deles, em tese, em tese. Ah, não, me dá o cargo de tal, e aí você perde o controle da máquina pública, ela fica sujeita muito mais aos Sim, sim, políticos. toda essa ingerência que a gente já vê no primeiro, no segundo, terceiro escalão de governo, né, já é da nossa cultura, muda-se o governo, então muda-se, né, esses cargos de confiança nesses escalões, isso agora seria, né, descentralizado até, né, o servidor ali na ponta, né? Então, isso, inclusive, tem impacto no próprio processo eleitoral, porque imagina o grau de barganha que vai ter numa eleição municipal, né, um determinado grupo político que vai prometer, né, votos e tal, e negociar, inclusive, esse tipo de contratação, Vai né? ter muito Então, mais cargo para preencher, é isso que você quer dizer? isso. Uhum. Quantos servidores públicos federais existem no Brasil hoje, Marcela? Olha, eu não tenho esse número preciso, mas do último levantamento que eu vi estava em torno de 500 mil, Uhum. né? Mas a gente precisa, depois os servidores ativos, né? Então, a gente precisa checar aí, porque nesses últimos anos teve muitos servidores se aposentaram, né? E até por conta da própria pressão aí da reforma da Previdência, que foi aprovada aí no início do governo Bolsonaro. A gente precisa checar isso, mas ainda a gente tem uma defasagem, né? Que se a gente for comparar com outros países, inclusive países, né, desenvolvidos, da ponta do sistema, né, capitalista, que a proporção de servidor, né, pelo total da população no Brasil ainda a gente tem um número muito defasado, né? Mas espera aí, E eu li no Estadão que a máquina pública está inchada, também saiu no Valor Econômico e na Folha de São Paulo, são jornais de grande, que eu acredito muito neles. A máquina está esse inchada. discurso é a ideologia dos governos, né, e do empresariado, né, no Brasil. Sempre dizer que a máquina está inchada, né, só que quando é para conseguir a anistia para impostos, né, e débitos fiscais, aí a máquina não está inchada. Então, a gente costuma dizer que é o Estado máximo para a burguesia e mínimo para a classe trabalhadora, né? E esse discurso da máquina inchada, geralmente eles pegam os maiores salários,
né, das carreiras que geralmente não são atingidas pelas reformas da Previdência e pelas reformas administrativas e generalizam, como se no município, né, no interior do Nordeste, todo mundo ganhasse aquela média salarial. E a gente sabe que o grosso, né, dos servidores públicos ganham até 3 salários mínimos, né, porque são servidores da saúde, da educação, né, da E aí segurança eles pública. pegam o salário de um general que pode acumular o soldo com o salário no ministério de alto escalão. Exatamente, exatamente. Você finalmente tem ideia da proporção de funcionários públicos pela população brasileira para comparar com outro país? O Brasil não chega nem nos 10 primeiros, né? Não está nem no topo. Então, assim, a gente tem uma defasagem grande, né? E nas últimas décadas, a gente, com esse processo todo de reformas, né? Então, muitos servidores foram se aposentando e os poucos concursos que aconteceram, eles não conseguiram nem recompor a força de trabalho. Por exemplo, eu trabalho no INCRA, né? Uhum. O INCRA, hoje, a gente tem cerca de 3.200 a 3.500 servidores na ativa, a gente tinha 9.000 na década de 90, né? Então, assim, a gente aumentou a capilaridade, né? O número de assentamentos, o número de famílias atendidas, né? O escopo das nossas ações, em tese, aumentou, né? Do ponto de vista legal, mas a gente vive um afunilamento porque a gente não tem força de trabalho para dar conta. E isso são decisões de governos que depois são utilizadas como justificativa, né, para flexibilizar, para contratar com vínculo precário, né? A própria questão do PL da regularização fundiária, né? O PL 2633, e a questão agora da municipalização da regularização fundiária. E aí a justificativa que eles usam é essa. O INCRA não tem orçamento, né? E o INCRA não tem força de trabalho. Passa para a gente, passa a regulação fundiária para o prefeito. Exatamente. Aquele prefeito que vai contratar um precário para fazer a regulação fundiária. Ou seja, vai estar sujeito, né, a esse servidor. Marcelo, eu preciso arrumar um prefeito desse aí para regularizar uma área para mim aí, em algum lugar. Pois é. Eu acho que vai ser difícil, porque assim, o que eles querem regularizar, né, não são pequenas áreas, né? O interesse Mas deles será que um prefeito não me empurra? 2.500 hectares não é pequeno, né? Será que o cara vai olhar no Google, isso aí é comunista, não pode passar para ele a terra? Exatamente. Então, você falou uma coisa muito importante agora, que você fez uma conexão entre as reformas, a administrativa, o PL da grilagem e da municipalização do regramento fundiário. Uma coisa vai acabar batendo na outra, né? Sim, sim. Sim. A gente, assim, dentro do INCRA, por exemplo, vou falar um pouco do INCRA, porque é de onde eu conheço mais. Assim, ao longo das últimas décadas, né, uma série de políticas públicas que, no passado, o INCRA executava diretamente, né, justamente por conta desse sucateamento e dessa não recomposição da força de trabalho, foi sendo descentralizado, né, ou contratando entidades para prestar o serviço, né, diretamente, enfim. Há um debate sobre se isso é positivo ou não em determinadas políticas públicas, né, como a gente tinha na política de assistência técnica e extensão rural, porque você possibilitava que as próprias entidades, né, que organizavam os trabalhadores rurais e tal, e que tinham uma outra visão sobre essa política, prestassem esse serviço, né? Então, de certa forma, havia essa questão como positiva. Mas o que estava por trás, na verdade, era justamente, a gente passa o recurso, descentraliza e executa, né, de forma descentralizada, porque o INCRA não tem mais essa capacidade operacional para fazer isso. Finalmente, eu vou experimentar, usar, tirar proveito da sua sabedoria que você está demonstrando para lhe fazer uma pergunta que acho que é bem filosófica, mas acho que ela cabe.
que é a questão da importância de você ter um funcionarismo público que represente um acúmulo de informações, um acúmulo de conhecimento que seja repassado para os novos que estão entrando. Quer dizer, essa cultura que, por exemplo, na França, o serviço, a administração civil, além de ser feita por pessoas da mais alta capacitação, ela não muda com a troca dos governos, justamente com a filosofia de não vamos desmilinguir o nosso governo, nós temos que ter um serviço público civil muito forte para que a gente tenha continuidade de um governo para outro nas políticas. Você Exatamente. acha que essa nova política aí acaba com essa possibilidade no Brasil ou reduz muito? Sim, vai reduzir sobremaneira, né? Porque vai ser de acordo com os interesses do governo de plantão, né? E, bom, se tem um servidor que, ainda que ele seja contratado com vínculo precário, mas que ele queira, né? E eu tenho certeza que a maioria dos servidores, ainda que seja com vínculo precário, tem esse interesse de fazer, né, o trabalho seguindo a legislação e seguindo os princípios das políticas, mas a partir do momento que ele se negar a cometer qualquer tipo de ilegalidade ou qualquer tipo de desvio de interesse, ele vai ser mandado embora e coloca outro no lugar que se dispõe a fazer, né? Então, isso eu não tenho dúvida, e isso vai aumentar, inclusive, o assédio moral também para os servidores estáveis, né? Então, vai gerar um clima de competição, né, próprio da lógica privada, vai aumentar isso ainda mais, né, dentro do serviço público. Não que não exista hoje, mas a gente ainda tem algumas garantias que permitem, né, a gente, enfim, denunciar, né, ilegalidades, enfim, né, e se organizar de certa forma para fazer frente a determinados absurdos que a gente vê dentro da administração pública, desvirtuamento das políticas, né, enfim. Então, a tentativa é essa, né, é de fazer com que esse corpo funcional, com esse corpo de trabalhadores nas 3 esferas, esteja submetido ao patrão, né, que é uma lógica própria da iniciativa privada, né? Então, a gente não tem dúvida disso, né? Que esse é o interesse. E aí o discurso o Estado está inchado, né? A máquina pública é inchada, a gente precisa pagar menores salários. Isso daí, por mais que sim, vai acontecer de certa forma, né? Porque a gente vai ter diferença salarial, é óbvio, mas eu acho que a principal motivação é, sim, submeter essa força de trabalho, né, aos interesses que a gente está vendo aí agora, né, na questão da CPI, no Ministério da Saúde, como é importante, né, o servidor estável ter essa autonomia para poder, né, em casos extremos, inclusive, denunciar determinadas ilegalidades e pressões que sofre na sua vida funcional, né? Além da questão do acúmulo teórico e prático, né, de execução das políticas ao longo de anos. Então, a gente está presenciando agora nesse governo uma tentativa de apagão de dados, apagão de políticas, né? Assim, é surreal o que a gente está vivendo, né? E sabendo que existem servidores comprometidos, né? Não só a questão do Ministério da Saúde, mas em todas as esferas, mas por decisões políticas de governo, né? A pressão é para que não se atue, né? E não se coloque esse conhecimento a favor da população e a favor da execução das políticas públicas, né?